Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 16. Amém? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glórias a Deus. Hoje nós vamos estudar sobre o seguinte tema: Deus tem todo o poder, mas Deus é amor. Então vamos entender isso. A Bíblia fala que Deus ele tem todo o poder. Então veja que há uma diferença. Deus ele tem todo o poder, mas ele é amor. Deus não é poder. Apesar de ter todo o poder, ele não é poder. Mas Deus, ele é amor. Então, a causa de nós não sermos consumidos é o amor de Deus. Pelo amor de Deus é que todos nós, todos os seres humanos, eles estão vivos hoje. A Bíblia diz assim: todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todos nós pecamos. E por isso Deus enviou o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para morrer por nós. E Ele amou o mundo, de tal maneira que só mesmo o amor de Deus para fazer esse sacrifício, de enviar o seu único filho para morrer de morte de cruz, para levar todos os nossos pecados sobre o Calvário. Então é importante isso, nós sabemos que ter é uma coisa e ser é outra. Ter significa que nós possuímos algo, nós temos aquilo, é nosso, nos pertence. Então o poder pertence a Deus. Porém Deus ele não é poder. Mas o amor, ele não pertence a Deus. O amor, ele é Deus. Deus é amor. Tanto é que lá em Jó, no livro de Jó, fala que na presença de Deus até a tristeza salta de alegria. Porque na presença de Deus não há tristeza. E só quem tem esse sentimento de amor é quem está na presença de Deus. A pessoa que não está na presença de Deus, ele não sabe o que é amor. As pessoas do mundo falam: nós amamos, eu te amo. O marido fala para a mulher: eu te amo. A mulher fala para o marido: eu te amo também. Mas é um amor fútil. É um amor, não é um amor verdadeiro. Mas quando a pessoa está na presença de Deus, ela tem um amor verdadeiro. Porque o amor verdadeiro não é aquele que você vai amar a pessoa enquanto ela está fazendo o que você quer. Enquanto faz o que eu quero, enquanto faz o que eu gosto, então eu amo. Mas o amor verdadeiro é quando você continua amando a pessoa, mesmo
que ela não faça o que você quer, mesmo que ela não mereça o amor. Então, o amor de Deus é quando nós amamos quem não merece o nosso amor. Aí sim o amor de Deus está em nós. Jesus, ele disse isso: bendizei o que vos maldizem. Como que eu vou bendizer alguém que está me falando mal de mim? Como eu vou falar bem de alguém que está falando mal de mim? De que forma eu vou fazer isso? Humanamente falando, né, é impossível. Por isso que nós precisamos do amor de Deus. Porque quando nós temos o amor de Deus, alguém que nos está falando mal de nós, nós vamos, através da palavra de Deus, entender que a nossa luta não é contra carne e contra sangue. Logo, aquela pessoa está no caminho do mal. Porque quem tem o amor de Deus jamais vai maldizer alguém, jamais vai brigar com alguém, vai falar mal de alguém. Quem tem o amor de Deus, quando falamos às vezes uma coisa contra alguém, aquilo nos dói, porque o Espírito Santo de Deus, que é amor, né, nos incomoda, e nós logo nos arrependemos daquele mal. Por quê? Porque temos o amor de Deus. Então Jesus falou: bendizer o que vos maldizem, orai pelos que vos perseguem, para que possais ser filhos de Deus, porque Deus ele ama a todos. Deus faz o bem para todos. Então, essa é a diferença. Veja bem que a Bíblia nos fala, nos dá o exemplo do poder de Deus e do amor de Deus. Não podemos, irmãos, confundir como as pessoas que estão no mundo, as pessoas que estão no erro, no engano, falar: não, Deus é amor. Deus é amor, então Ele não vai mandar ninguém para o inferno. Deus é amor, Ele não vai castigar ninguém. Isso é o maior erro que existe. Por quê? Veja bem, na nossa ignorância, quando um filho comete um erro, nós não corrigimos o filho para o seu bem? Não dá uma chinelada, né, mano? Às vezes, porque está fazendo arte. E aí, a mãe que faz isso, ou o pai, não ama o filho? Deixou de amar o filho porque corrigiu, porque deu uma chinelada? Claro que não. Continua amando, por quê? Porque se está no erro, precisa ser corrigido, né? Então, a mesma forma, o amor de Deus. Por que Ele nos corrige? Por que Ele permite que nós passemos por lutas, dificuldades? Porque Ele nos ama. Porque quando nós criamos um filho e não corrigimos o filho, certamente aquele filho vai entrar no caminho errado, vai entrar para o crime, vai fazer todas as coisas erradas. Porque não houve a correção do pai, a correção da mãe. Mas quando há a correção do pai e da mãe, a chance de o filho ir para o caminho errado é muito menor. Há a chance de ir para o caminho errado. Assim como Deus também corrige severamente todos. Mas, infelizmente, muitos vão no caminho contrário do que Deus quer, mesmo sendo corrigidos. Por isso que existe o céu e o inferno. Porque quem não obedece à correção de Deus vai parar no caminho de perdição. Deus a todo tempo avisa para que se desvie do mal. Mas quem não ouve a correção acaba indo parar para um lugar que não quer ir. Vê a sua Bíblia lá em Gênesis, capítulo 7, versículo 1.
ver o primeiro exemplo. Glória a Deus. Gênesis capítulo 7, versículo 1. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Aqui nós vemos, irmãos, na passagem de Noé, o poder de Deus e o amor de Deus. A terra estava corrompida. A Bíblia fala que Deus olhou para a terra e viu a terra corrompida. Toda a imaginação, os pensamentos dos homens eram só mal, constantemente, só faziam o que era ruim. E Deus olhou para a terra e falou: vou destruir essa terra. E por que Deus falou: eu vou destruir todos os seres humanos da terra? Por quê? Porque Ele tem poder. Ele tem todo o poder. E tendo todo o poder, Ele pode destruir a hora que Ele quiser. Então Deus, Ele tem todo o poder. Mas Ele olhou para Noé, e quando Ele olhou para Noé, o amor, que Deus é amor, né? Falou: Noé, eu tenho te visto justo diante dessa geração. E quando Deus falou isso, Noé já tinha lá construído a arca. Ele falou: entra na arca, tu e a tua casa. Então, o tempo que Noé construiu a arca, Noé pregava a palavra de Deus, que Deus viria destruir a terra com o dilúvio, mas não deram crédito à palavra de Deus. Então, Deus, pelo seu amor, Ele poupou Noé e a família de Noé, porque Deus é amor. Então, aquele que se arrepende do pecado e vem a Deus, Ele não usa do seu poder como Ele usou sobre toda a terra no tempo do dilúvio. E o dilúvio, como alguns falam que era o dilúvio, acho que foi um acontecimento localizado, né? Realmente foi o dilúvio sobre toda a terra. Toda a terra foi coberta de água. Tanto é que até mesmo aqui no Brasil, há lugares lá no Nordeste que eles até hoje encontram fossa de peixe, num lugar que nunca teve água. Como que tem fossa de peixe aqui? No tempo do dilúvio, quando a terra toda foi coberta pela água. Então, aqui nós vemos o exemplo de que Deus, tendo todo o poder, Ele falou: vou destruir a terra. Mas como Deus é amor, Ele falou: vou poupar Noé e a família dele. E aí de Noé e dos filhos dele, Sem, Cã e Jafé, e das noras, foi novamente a terra sendo povoada. O segundo exemplo, irmãos, está em Gênesis 18. Versículo 23. Gênesis 18, versículo 23. E chegou-se Abraão dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Só explicar aqui. Deus falou para Abraão que ia destruir a cidade de Sodoma e Gomorra por causa do pecado que havia naquela cidade. O pecado era generalizado, a cidade totalmente corrompida em pecado. E Deus falou para Abraão que ia destruir a cidade. E Abraão disse, né? Destruirás também o justo como o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-la-ás também, e não pouparás o lugar por causa dos 50
que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisas, que mate o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio. Longe de ti, não faria justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo lugar por amor deles. E respondeu Abraão dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura faltarem de 50 justos 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E disse: não a destruirei, se eu achar ali 45. E continuou ainda a falar-lhe e disse: se porventura acharem ali 40, e disse: não a farei, ou farei, por amor dos 40. Disse mais: ora, não se ire o Senhor, se eu ainda falar. Se porventura se acharem ali 30, e disse: não o farei, se achar ali 30. E disse: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor. Se porventura se acharão ali 20, e disse: não a destruirei por amor dos 20. Disse mais: ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais uma vez falo. Se porventura se acharem ali 10, e disse: não a destruirei por amor dos 10. E foi-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou ao seu lugar. Então veja o amor de Deus. Uma cidade como Sodoma e Gomorra, não sei quantas pessoas que tinham ali, a Bíblia não fala, mas com certeza milhares de pessoas existiam ali. E Abraão começou a questionar com Deus, se achasse ali 50, e chegou até 10. E Deus falou: se houver 10 justos ali, eu não vou destruir a cidade. E nem 10 justos havia naquela cidade. Mas Deus só poupou Ló, a mulher de Ló e as 2 filhas. Ou seja, 4 pessoas. Era por isso que Abraão estava intercedendo, porque Abraão sabia que Ló estava lá, e a família de Ló. E no amor de Deus, o Senhor falou até que os namorados, né, das filhas de Ló, que eles pudessem também sair junto com Ló para não serem mortos. Eles não quiseram, debocharam. Então os anjos tiraram Ló, a mulher de Ló e as 2 filhas de Sodoma, por amor. Deus poupou eles por amor, mas pelo poder de Deus, Deus mandou chuva de fogo e de enxofre e destruiu aquelas 2 cidades. Então Deus, ele tem todo o poder e ele faz o que ele quer, porque ele tem poder para isso. Mas por amor, ele poupa aqueles que se arrependem, aqueles que não permanecem no caminho do mal. Agora abra a sua Bíblia em Jonas, capítulo 3. Jonas, capítulo 3. E aqui nós vamos ver o grande amor de Deus. Jonas, capítulo 3. Depois de Amós, antes de Miqueias. É bem pequeno, tem só 4 capítulos. Capítulo 3 de Jonas, versículo 1.
E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e prega contra ela a pregação que eu te disse. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade, de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de 1 dia, e pregava e dizia: ainda há 40 dias, e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus, e proclamaram jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor, porque esta palavra chegou ao rei de Nínive. E levantou-se do seu trono, e tirou de si as suas vestes, e cobriu-se de pano de saco, e assentou-se sobre a cinza, e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, por mandato do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem se lhes dê pasto, nem bebam água, mas os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Veja. Então Deus mandou Jonas pregar a Nínive que a cidade ia ser destruída, porque a cidade estava totalmente em pecado. E quando Jonas pregou, eles deram crédito à palavra de Deus. E eles jejuaram, até os animais jejuaram. E eles se converteram dos maus caminhos. E Deus não destruiu a cidade por amor. Deus tem todo o poder, Ele poderia destruir a cidade, como Ele tinha dito: vou destruir esse povo que só faz o que é mal. Mas como o povo se arrependeu, então Deus também se arrependeu e não destruiu a cidade, por amor. Nínive recebeu mais uma chance de Deus, porque Deus é amor. Porque se Deus fosse poder e Deus não fosse amor, destruiria e acabou. Porque Ele era poder, mas Deus, Ele tem poder, porém Ele é amor. E quando a pessoa se arrepende do pecado, Deus também, Ele é justo para perdoar os pecados e para abençoar aqueles que se arrependem. Como nos dias de hoje que nós vivemos um tempo que a corrupção, o pecado está generalizado. Até mesmo as crianças estão corrompidas. Nós vemos coisas terríveis que acontecem. Se não podemos nem falar, mas tem as coisas terríveis na internet. Tem até na internet coisas ocultas que só determinadas pessoas que conseguem entrar ali na tal de web. Como que é o nome? Web o quê? Deep Web, né? Isso, Deep Web. Coisas terríveis, tráfico de pessoas, venda de pessoas, de órgãos, coisas do diabo. Coisas terríveis que as pessoas fazem. Mas se arrependerem, também Deus, Ele é amor para perdoar as pessoas.
Assim como ele perdoou o povo de Nínive e não destruiu a cidade. Então não é tudo que Deus fala que acontece. Depende de nós. Por quê? Por causa do amor de Deus. Se Deus fala que vai nos abençoar, mas nós desviamos do caminho de Deus e vamos fazer todas as coisas erradas, não receberemos as bênçãos de Deus. Mas se a pessoa está no erro, no pecado, e ela se arrepende e volta para Deus de coração, Deus a recebe, perdoa e abençoa, porque Deus é amor. Glória a Deus. Veja mais um exemplo em Lucas 23, 39. Lucas 23, 39. Lucas, capítulo 23, versículo 39. Amém? Um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas ele nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então aqui nós vemos o exemplo do amor de Deus. Tinham dois ladrões que estavam sendo crucificados juntos com o Senhor Jesus, um à direita e outro à esquerda. Mas um tinha um coração perverso. Todos eles estavam ali porque mereciam, fizeram o que era errado e estavam morrendo pelo seu pecado. E todos os dois iam para a condenação eterna, iam para o inferno, por causa dos seus pecados. E um queria voltar para a sua vida na terra. Se tu és o Cristo, salva-te a você mesmo e salva-te a nós também. Ele queria descer e voltar para a vida dele, continuar a vida dele, roubando, fazendo tudo que ele tinha de errado. Porém, o outro estava verdadeiramente arrependido. Ele não queria mais aquela vida. Ele falou: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E esse alcançou a salvação, a vida eterna. No último momento da vida dele, ele se arrependeu. E Deus o perdoou de todos os pecados e ele foi salvo. Assim é o amor de Deus. Até o último dia da vida da pessoa, se ela verdadeiramente se arrepender, ela tem a oportunidade de receber o perdão de Deus e a salvação, porque Deus é amor. Deus, ele tem todo o poder. A Bíblia fala assim, Jesus disse: não temeis o homem que mata o corpo, nada pode fazer mais, mas temei antes a Deus, que pode matar o corpo e mandar a alma para o inferno. Por quê? Porque ele tem poder, ele tem todo o poder. Então ele pode matar o corpo e pode mandar a alma para o inferno, porque ele tem todo o poder. Mas ele perdoa. Por quê? Porque ele é amor. Quando a pessoa se arrepende sinceramente do seu pecado, Deus perdoa, porque ele é amor. Aquele ladrão não merecia nada, ele não fez nada para merecer a salvação dele. A única coisa que ele fez foi se arrepender.
Ele se arrependeu. Falou, lembra-te de mim. Eu estou todo errado, mas lembra-te de mim. Ele se arrependeu do pecado. E Deus, que é amor, salvou aquela alma. Então Deus é maravilhoso, irmãos. Só vai para o inferno quem não aceita o perdão de Deus. Tenha certeza disso. As pessoas que vão para o inferno não é por causa do pecado. Não é porque viveu uma vida de pecado. É simplesmente porque não aceitou o perdão de Deus. Porque durante a vida dele ele teve muitas oportunidades de deixar o pecado e se arrepender e entregar a vida para Deus. Parar com a vida de pecado e viver em santidade e andar com Cristo. Então aqueles que foram para o inferno e os que vão para o inferno é porque não aceitaram o perdão de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então quem aceitar o perdão de Deus, se arrepender dos pecados e andar com Cristo, não praticar mais o pecado, falou, não quero mais o pecado, eu quero o perdão dos meus pecados, não vou pecar mais, vou andar com Cristo. Então ele recebe o perdão de Deus, porque Deus ele é maravilhoso. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Infelizmente vai ter muitas pessoas que não vão dar crédito à palavra de Deus. 1 Tessalonicenses 4, 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. O mundo de hoje que nós vivemos, ele vai ser destruído assim como foi destruído Sodoma e Gomorra. A Bíblia fala que vai cair fogo dos céus, estrelas gigantes, meteoros vão cair no céu, vai destruir a terra vai ser queimada na sua terça parte, vai haver terremotos, maremotos, furacões, terremotos, catástrofes, muitas coisas terríveis vão acontecer aqui na terra. Por quê? Porque Deus, Ele tem poder. Deus tem todo o poder para fazer isso. A terra está corrompida, o mundo está perdido nas garras do diabo e ninguém quer ouvir a palavra de Deus. Assim como Noé pregava que Deus ia destruir a terra com um dilúvio e ninguém ouviu, hoje os pregadores, nós aqui pregamos a palavra de Deus, arrependei-vos e volte a Deus, porém não querem. Mas aqueles que ouvem a palavra de Deus, guardam no seu coração, arrepende dos maus caminhos e anda com Cristo, vai ser arrebatado. É como Noé, como Deus falou para ele, entra na arca, Noé, eu vou mandar o dilúvio, você e sua casa. Então é a mesma coisa, entra na arca, ou seja, esteja com Cristo. Quem estiver com Cristo vai ser livre da ira futura, do que está por vir aí. Quem estiver com Cristo vai ser arrebatado, e os que morreram com Cristo vão ressuscitar e estaremos para sempre com o Senhor. O Senhor,
Ele, por amor, ele vai levar a sua igreja para não passar pela grande tribulação. Tem algumas pessoas, alguns teólogos ainda, que pensam que a igreja vai passar pela grande tribulação. Mas na verdade a Bíblia nos diz que nós seremos livres da ira futura, ou seja, da grande tribulação que vai vir sobre a terra. Vai acontecer o arrebatamento. E ainda, irmãos, veja como Deus, ele é amor. Ele ainda vai conceder àqueles que não subiram no arrebatamento uma oportunidade de alcançarem a salvação, a vida eterna. Apocalipse, abra lá sua Bíblia, capítulo 7 de Apocalipse, versículo 13. Apocalipse, capítulo 7, versículo 13. E um dos anciãos me falou dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram de grande tribulação, lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus, e os servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Então esses viram de onde? De grande tribulação. São os mártires. Ou seja, morreram na grande tribulação. Os que vão ficar ainda aqui na terra, provavelmente crentes desviados, que não deram ouvidos ao chamado de Deus. Depois que houver arrebatamento, eles vão saber que a igreja subiu e vai acontecer o domínio do anticristo sobre a terra, vai implantar a marca da besta na mão direita e na mão na testa, e quem não receber essa marca não compra e não vende. Vai ser uma vida difícil, vai tentar se esconder. E eles vão mandar matar todos aqueles que não têm a marca da besta, que são os mártires, que vão morrer durante a grande tribulação, e Deus vai o receber. Por quê? Porque Deus é amor. Então, mesmo no período da grande tribulação, aqueles que se arrependerem e não aceitarem a marca da besta, vão morrer fisicamente, mas vão alcançar a salvação na eternidade. Porque Deus, ele é amor. Então Deus, ele é amor. Sempre ele demonstra o seu amor. Em toda ocasião, Deus demonstra o seu amor. Agora, para terminarmos, irmão, Apocalipse 21, versículo 9. Apocalipse 21, 9. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas pragas, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém,
que de Deus descia do céu. E tinha a glória de Deus, a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e as portas 12 anjos, e os nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. E aí prossegue, nós não vamos ler tudo, né? Mas aqui continua até o versículo 27, o que Deus tem preparado para nós. Uma cidade feita por Deus nos céus, uma cidade de ouro, de cristal, onde nós teremos a paz, a vida eterna, a alegria eterna, porque Deus é amor. Então, por Ele ser amor, Ele vai conceder que nós, na eternidade, estejamos com Ele por toda a eternidade, desfrutando de todas as bênçãos que Ele tem para nós. Por mais que nós passemos aqui nesta terra por alguma dificuldade, tribulação, nós temos que saber que o que Deus tem preparado para nós é muito maior e muito melhor. Veja o que diz Paulo. Ele disse assim: ó, a nossa leve e momentânea tribulação não é para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Veja bem, agora fala leve e momentânea tribulação. Aí alguém fala, mas eu sofro bastante. Olha a vida de Paulo. O quanto Paulo sofria por amor a Cristo. Quantas vezes ele foi preso. Quantas vezes ele apanhou de chicote. Foi cortado. Chicote tinha lasca de chumbo e lasca de ossos na ponta. Ele levou quase as 49 chibatadas. Paulo e Silas foram presos, amarrados no tronco, prisão de segurança máxima. E o que ele fazia? Cantava um hino ao Senhor. Então eles sofreram, foram mortos, decapitados. Paulo acho que morreu decapitado, cortaram a cabeça de Paulo fora. E o que ele vivia aqui era leve e momentânea tribulação. Então, irmãos, o que nós passamos aqui não dá para comparar com o que os apóstolos passaram no período bíblico. Muitos foram mortos, outros foram cerrados, outros foram jogados em tachos de água fervente, de óleo fervente, outros foram queimados em fogueira, jogados aos leões, mas estão por toda a eternidade na presença de Deus. Então o que Deus tem para nós é algo maravilhoso. Então fica com essa palavra, sabendo que Deus, Ele pode todas as coisas, mas Ele não faz, não destrói e não manda todos nós para a perdição, porque Ele é amor. Então tem uma coisa que é maior do que o poder de Deus, é o amor de Deus. Isso é maravilhoso. Né? O amor de Deus é maior do que o poder de Deus. Por isso que Ele perdoa os nossos pecados. Fique com essa palavra. Deus abençoe a igreja.